Deus. Nós estamos pregando uma série de sermões no Evangelho de Mateus, ou do Evangelho de Mateus. E hoje nós ainda estamos em Mateus capítulo 9, nós vamos falar sobre o poder de Jesus sobre a morte. O poder de Jesus sobre a morte. Mateus 9, versos 18 e 19. Mateus 9, verso 18 e 19. Vamos lá. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Esse texto, ele não está somente no Evangelho de Mateus. Ele está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos, está em Lucas. Para nós termos uma ideia de como as histórias se completam dentro dos Evangelhos, nós vamos até Marcos, capítulo 5, verso 24, a parte B, até o 34. Marcos 5, do verso 24 até o 34. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Deixa eu só voltar um pouquinho, por favor, para o verso 21. O verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Onde é que a gente aprende neste milagre de Jesus que a filha de Jairo é por Marcos? Porque Mateus diz um chefe da sinagoga e não cita o nome. Marcos detalha o nome. Por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo que venhas e impõe as mãos para que sare e viva. E vamos ainda para Lucas, capítulo 8, versos 40 e 42. Lucas 8, versos 40 e 42. E aconteceu que voltou Jesus. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o esperavam. Porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Até o 42.
Este é o segundo milagre de ressurreição que Jesus realiza nos evangelhos. Primeiro foi o filho da viúva de Naim. Jesus vai realizar 3 milagres de ressurreição: o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, né? Lázaro. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. E o que nós aprendemos nesse texto, e o texto de Mateus é o nosso texto base, e aí vamos voltar lá para Mateus no capítulo 9, e verso 18 e 19, que nos diz o seguinte: enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou. Jairo era um homem muito respeitado, por isso ele era o chefe da sinagoga. Ele cuidava de muitas pessoas. E Jairo, neste momento, nós queremos entender que o sofrimento, ele leva pessoas aos pés de Jesus. Mais pessoas vêm a Jesus pelo sofrimento do que pela alegria. Eu não partilho daquele pensamento que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não partilho desse pensamento. Mas as pessoas vêm mais a Jesus pela dor do que pelo amor. Quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, as pessoas esquecem de vir ao Senhor. As pessoas esquecem até de promessas que fazem ao Senhor. E a Bíblia diz: é melhor que não votes do que votes não pagues. Mas na hora do aperto, na hora do desespero, as pessoas correm aos pés de Jesus. E aqui está um caso. Jairo corre aos pés de Jesus. Ele corre aos pés do Senhor. O sofrimento, ele leva as pessoas aos pés de Jesus. Tem algo errado com isso? De forma alguma. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coisa boa é ir até Jesus. Em qualquer momento da vida, no momento da alegria, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da celebração, não importa. A presença de Jesus, ela faz toda a diferença em qualquer momento. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele veio a este mundo, Ele sentiu todas as dores que nós sentimos, Ele conhece todos os nossos sofrimentos. Se alguém conhece o teu sofrimento, é Jesus. Se alguém sabe o que é uma dor, é Jesus. A dor, sou pastor já há 40 anos, mas há muita dor que eu não conheço. Há muita dor que eu não conheço, porque só conhece verdadeiramente uma dor quem passa por ela. Há pessoas, por exemplo, que têm perdido um filho, e só sabe a dor do quem perdeu um filho, quem perdeu. Nós podemos até imaginar, mas Jesus, como Deus, Ele sabe bem todas as dores. Ele conhece todas as nossas necessidades. E assim, aquele sofrimento de Jairo com sua filha, de idade próxima a 12 anos, o faz correr até Jesus. Certamente, Jairo já tinha ouvido que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. E aquilo encheu o seu coração de esperança. Ele já tinha buscado todas as soluções. E igreja, é tão maravilhoso quando a gente diz: agora só Jesus.
E a hora melhor, quando nós dependemos somente de Jesus. Como é bom depender somente de Jesus. Então, primeira coisa que eu queria que você guardasse nesta noite é que o sofrimento nos leva aos pés de Jesus. Segunda coisa, a fé, ela não vê impossibilidades. A fé não vê impossibilidades. Alguém pode perguntar o que é fé. E a melhor definição de fé para mim é a definição bíblica de Hebreus 11. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé não é crer cegamente, mas fé é crer em algo que eu espero e ter a certeza da convicção. Nós caminhamos pela fé. Nós somos movidos pela fé. Nós estamos nesta noite aqui pela fé. É a fé que nos trouxe aqui. Porque nós cremos que Deus está neste lugar. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiver no nome dele, aqui ele está. E nós cremos que ele está aqui. Nós cremos que ele está nos ouvindo. Nós cremos que ele está nos vendo. Isso é fé. Eu não creio no escuro. Eu creio porque a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, e por que o senhor crê na Bíblia? Porque é a palavra de Deus. E como é que o senhor sabe que é a palavra de Deus? Porque eu tenho fé. E a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas a convicção dos fatos que ela existe. E tem um detalhe: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem tanta gente querendo agradar a Deus com serviço, trabalhando para o Senhor. É bom trabalhar para o Senhor, mas é preciso ter encontro com o Senhor, comunhão com o Senhor, porque a fé não vem do trabalho, a fé vem da comunhão, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Assim você está aqui hoje à noite pela fé, é a fé que te trouxe aqui, e a fé, ela vê o invisível e ela apropria-se do impossível. Aquele homem correu até Jesus, porque ele cria que Jesus era a única solução para ele. A última ressurreição na história do povo de Israel que aconteceu foi quando o profeta Eliseu ressuscitou o filho da viúva. E isso havia 700 anos. Então, há pelo menos 700 anos, não se tinha uma história de que alguém ressuscitou, até que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E isso encheu o coração de Jairo de esperança. Quantas pessoas, quando viram Jesus transformar a vida de alguém, não disseram: a esperança para mim? Quantas pessoas, quantas mães, ao virem Jesus transformar a vida de outros filhos, de filhos e filhas de suas amigas, não disseram: a esperança para o meu filho, a esperança para a minha filha, porque eu estou vendo que Jesus transformou a filha de fulano, a filha de ciclano. É a fé. A fé é fortalecida, a fé nos impulsiona a ver o invisível e apropriar-nos do impossível. Agora, um grande profeta tinha se levantado em Israel, Jesus de Nazaré. E Jairo agora estava aos pés dele. Jesus caminha conosco no sofrimento. Esse é o terceiro ponto que eu quero colocar hoje à noite. Jesus sempre caminha conosco em nossas aflições. Se você está passando por um período de aflição, se você já passou por um período de aflição, quem já passou sabe que não passou sozinho.
E quem está passando pode ter a certeza de que não vai passar sozinho. Está na palavra do Senhor: invoca-me, clama-me e te responderei. Jesus diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias. Ele não nos deixa. Ai de nós se Ele tivesse nos deixado. O que seria de nós sem Jesus? Pedro, quando olha para o Senhor, diz: para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Há coisas que só Jesus vai realizar na nossa vida. Há pedidos nossos que só Jesus pode atender. E aquele homem vai até Jesus nessa esperança. E Jesus sempre caminha conosco. O texto diz: e Jesus levantou-se e o seguiu. Jesus levantou-se e foi acompanhando aquele pai aflito. Aquele pai que estava desesperado. E você deve lembrar que nós falamos aqui anteriormente que o judeu, ele acreditava na cura com o toque. Por isso aquele centurião, quando vai até Jesus, diz: basta uma palavra, não precisa o senhor ir. E Jesus cura só com a palavra. Mas aqui estava um homem que cria na cura com o toque, disse: basta o senhor impor as mãos. E Jesus disse: vamos, eu vou com você. E Jesus vai até aquele local. Jesus vai com aquele pai. E aquele pai estava esperançoso. Quantos pais hoje estão também na esperança de que Jesus transforme a vida dos seus filhos? Quantos pais, quantas mães têm orado noite adentro: Senhor, transforma a vida do meu filho. E eu quero dizer uma coisa a você essa noite, em nome de Jesus: creia que Deus vai responder a sua oração. Não importa quanto tempo você tem orado, há 5, há 10, há 15, há 20, não importa. Um grande homem de Deus, George Miller, ele orou por 2 filhos de um grande amigo seu. E durante 20 anos, George Miller orou por aqueles filhos daquele amigo. E aquele amigo morreu. E no funeral daquele amigo, estavam todos ali reunidos. E uma pessoa que sabia que George Miller orava há 20 anos, disse: olha, não adiantou. Você ora há 20 anos e eles ainda não se converteram. E George Miller disse: eu ainda não parei de orar por eles. E naquele funeral, no dia em que o pai descia à sepultura, aqueles 2 jovens entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Porque há poder na fé que é colocada em Jesus. Por isso eu digo a você nesta noite, que se você é um pai, é uma mãe que tem orado pelos seus filhos, continue orando. Há poder na oração. Mas há também filhos, há filhas que têm orado pelos seus pais. Porque há filhos que dão trabalho aos pais, mas há pais que dão trabalho aos filhos. Há pai que dá trabalho a filho. Há pai que dá muito trabalho a filho. Jesus, só misericórdia. Não é? A mãe que dá. Mãe é menos, né? Parece que mãe é menos. Parece que pai dá mais trabalho. Parece que pai dá mais trabalho. Continue orando. Não desista de orar, ou pelo seu pai, ou pelo seu filho, porque Jesus, ele tem poder para mudar. Se ele mudou a realidade da morte, imagina qualquer outra realidade. O que o Senhor não fará.
não é? O que o Senhor não fará? E Jesus, ele vai naquela direção, Jesus vai naquele sentido, Jesus caminha para aquele local onde está aquela menina, onde aquela menina espera, onde aquelas pessoas esperam. E quando Jesus chega ali naquele local, ali está o choro. E nós vamos encontrar o solo da ressurreição prevalecendo contra o coral da morte, né? Os versos 23 e 24 do capítulo 9, versos 23 e 24. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, à casa de Jairo, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, e ali o povo estava celebrando, entenda a palavra, estava vivenciando a morte, lamentando a morte, chorando a morte. E Jesus pede para que eles saiam. Jesus pede para que eles se retirem dali. E Jesus diz: a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus faz o solo da ressurreição. Quem não cria é retirado da sala. E só ficou ali quem cria, quem acreditava no poder do Senhor, no poder de Deus. Olha, o milagre da fé, ele é para quem crê. O milagre da fé, ele é para quem tem os olhos colocados em Jesus. Coloca os teus olhos em Jesus. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes o mar parece maior, não é? As ondas parecem que vão nos acabar. Às vezes a vida bate tão forte em você que você diz: eu não vou aguentar dessa vez. Clama o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Vai aos pés de Jesus. É isso que Jairo fez. E a menina que estava morta, ela agora volta à vida. Porque Jesus Cristo é o Senhor da vida. Ele tem poder sobre a morte. E meus queridos e amados, Jesus ainda tem poder sobre a morte. Nós vamos, se não formos arrebatados, porque podemos ser arrebatados, né? Se não formos arrebatados, se enfrentarmos a morte, mas a morte não vai nos deter, ela não é a nossa parada final, ela é uma passagem para a vida eterna, ela é um caminho para a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, Jesus pode ressurgir. Por exemplo, a morte dá alegria. Há muitas pessoas que deixaram a alegria na sua vida morrer. E Jesus, ele pode ressurgir a alegria da tua vida. Jesus pode ressurgir a alegria. Há muitas pessoas que perderam a sua liberdade, tornaram-se escravos do pecado, escravos do vício. E eu quero dizer que nesta noite, Jesus pode libertar. E esta libertação, ela é uma ressurreição daquilo que está morto, daquilo que morreu, porque Jesus transforma choro em riso, Ele transforma tristeza em alegria. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Há muitas pessoas que deixaram a comunhão morrer, a comunhão do relacionamento em casa, a comunhão do relacionamento com os filhos, a comunhão do relacionamento com a igreja. E olha,
isso pode ressuscitar também. Jesus, ele é Senhor sobre a morte. E há pessoas que deixaram a esperança morrer. Pastor, eu não tenho mais esperança. Jesus é a esperança viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é Senhor, por isso nós não devemos temer. Ele é vida, Ele traz vida. Onde Ele chega, tudo é transformado. Precisamos buscar esta comunhão com o Senhor. Na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Precisamos deixar o Senhor transformar, mudar completamente a nossa vida. E por fim, Jesus, ele traz vida sobre a morte do corpo. Um dia, o corpo vai morrer. Mas não vai ficar ali. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Você chora a perda de uma pessoa muito especial para você, tenha certeza que você vai revê-la na presença do Senhor. Tenha certeza que haverá um novo momento, porque Jesus é Senhor sobre a morte. A morte não pôde deter. Ele ordena e a vida acontece. Ele ordena e a vida é derramada. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Em nome de Jesus. Jairo vai até Jesus, sem esperança. As pessoas que estavam ao seu redor diziam, não adianta. Como existe essa turminha do não adianta? Não adianta mais não, já perdeu. Agora não tem mais jeito. Com Jesus, tudo tem jeito. Com Jesus, o que está morto ganha vida. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Então, nesta noite, guarda no teu coração. O sofrimento nos leva aos pés de Jesus. A fé, ela não vê impossibilidades. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus sempre caminha conosco em nossas aflições. O solo da ressurreição prevalece sobre o coral da morte. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar mais uma vez o Ministério de Louvor.